Olá! Mais uma vez estamos juntos para mais um momento especial de aulas e eu estou aqui com vocês para esse momento especial, professor Marcos, junto com você, e eu quero agora convidar você a atentar para um detalhe, tá? Pegue o seu material, o seu guia do ano bíblico, pegue também a sua Bíblia aí, olha, pegue a sua Bíblia e pegue também o seu livro, seu material didático aí para nós estudarmos. Hoje nós temos um novo capítulo, um novo assunto muito legal e eu quero então compartilhar com você um pouco deste assunto e eu já inicio com um texto bíblico que tem uma fundamentação dentro do assunto que nós iremos estudar. Está no livro de Gênesis, no capítulo 37 e o versículo 3, tá? Acompanhe comigo. Jacó já era velho quando José nasceu, e por isso ele o amava mais do que a todos os outros filhos. Jacó mandou fazer para José uma túnica longa de mangas compridas. Olha só. Nós estamos vendo no texto bíblico aqui agora Jacó, não como filho, mas como pai, e estamos vendo um pouco agora sobre os filhos de Jacó e aqui mencionando um em especial que é José. Com este pensamento, eu quero então convidar você a parar para orar junto comigo. Vamos orar? Senhor nosso Deus, muito obrigado por mais essa oportunidade que temos de estudo. Abençoe os meus alunos, abençoe os sonhos, os planos que eles têm, dirija e que sejam direcionados de acordo com a sua vontade. Abençoe também suas famílias, nos guie nesta aula, em nome de Jesus. Amém. Que bom, né? Nós vemos nesse texto bíblico um pai já era idoso, que amava muito os seus filhos, mas amava bastante, tinha um carinho, uma afeição diferenciada por um filho em especial, e este filho era José, e de acordo com o texto bíblico, ele tinha esse carinho, essa afeição diferenciada, porque José era um filho da sua velhice, ele já estava bastante idoso quando José nasceu. E o tema do nosso estudo de hoje é lealdade acima de tudo. Há um pensamento, um texto especial aí do capítulo que diz o seguinte, ó: Deus ele pode realizar os nossos sonhos, mesmo que pareçam impossíveis, se este estiver de acordo com a sua vontade. É isso mesmo. Se for propósito e plano de Deus, aquele objetivo e plano que você tem, ainda que pareça impossível, se colocado nas mãos dele, ele pode realizar, ele pode fazer todas as coisas, se isso for para a honra e para a glória do nome dele. Nós estamos então falando sobre José. José, ele era um filho caçula, era um filho novo aí, de Jacó, e Jacó muito o amava, como nós vimos agora há pouco no texto bíblico de Gênesis no capítulo 37, que tem aí a história de José e também de Jacó com seus irmãos. É interessante nós notarmos que José ele era um garoto que foi bem cuidado, bem tratado, tinha uma atenção especial, mas você vai perceber no decorrer do nosso estudo que, assim como aconteceu com Isaac lá atrás, que era pai de Jacó, que tinha uma preferência por Esaú, e a sua esposa Rebeca, a mãe de Jacó, tinha uma preferência por ele, por Jacó, nós vamos perceber que isso de alguma maneira se repete, principalmente pelo aspecto paterno do pai, né? Jacó também vai mostrar algumas características semelhantes a que seu pai também apresentou no passado. Jacó, ele tinha esse cuidado especial por parte do pai dele sobre a vida dele. A mãe também tinha um carinho muito especial. E Jacó era um garoto que tinha sonhos.
Só que os sonhos de Jacó não eram assim sonhos de idear, de propósitos, simplesmente. Ele tinha alguns sonhos diferenciados, sonhos de coisas que ainda iriam se cumprir, ainda iriam acontecer. E em algumas situações ele acabava falando isso, e em algumas situações ele contou inocentemente, ele chegou a compartilhar com os irmãos dele e também com os pais, com o pai e com a mãe. E ó, eu quero deixar uma dica para você aqui. Os seus sonhos, os seus propósitos, os seus objetivos, compartilhe no momento que você perceba que sejam certos, no momento mais apropriado, e também com pessoas de confiança, também com pessoas certas, para que não haja mal entendidos, como aconteceu com José. E ele então relatou um dos sonhos que ele tinha. Ele disse assim, ó: eu sonhei que nós estávamos no campo e ali estávamos amarrando os feixes de trigo. E então o meu feixe se levantou e os outros feixes que estavam ali, 11 feixes, se curvaram diante do meu feixe. E novamente ele relata para os seus pais e seus irmãos: olha, eu também sonhei com o sol e a lua e 11 estrelas que se curvavam diante de mim. O sonho não agradou muito os irmãos, nem tampouco agradou muito o pai e a mãe, né? Pense aí, se fosse com você, se a situação envolvesse você, como você iria se sentir, de que maneira você iria reagir se alguém da sua família, se um irmão, uma irmã, chegasse e relatasse um sonho parecido com esse aí, supondo algumas coisas? Você iria ficar com raiva, ficaria chateado, ficaria muito aborrecido, chamaria a atenção desta pessoa. O que você faria? Ficaria tranquilo? Eu acho difícil, né? Pois é, eles não gostaram nada disso. Eles chamaram a atenção de José, falaram duramente com ele, e o pai dele também, com a mãe dele, chamaram a atenção de José. Que negócio é esse? E os irmãos disseram: será que você vai se tornar rei? Você vai reinar sobre nós? Nós iremos ser servos seus? Preste atenção no detalhe que eu deixei para falar agora para você. Lembra do texto bíblico que nós lemos aqui? Que menciona que José amava mais a ele do que aos seus irmãos? E os irmãos de José já tinham um ciúme, já ficavam chateados, porque eles percebiam esse tipo de preferência do pai para com José. Isso os incomodava muito. E as coisas ficaram ainda mais agravadas quando José relatou os 2 sonhos que eu acabei de mencionar. E o texto bíblico fala que eles o odiaram, ficaram muito aborrecidos com José. Ficaram magoados, ficaram ofendidos, e aqui fala que eles o odiaram. Uma raiva muito grande. Ó. E um outro detalhe que eu quero chamar a sua atenção aqui. Esse tipo de sentimento ele não deve ser alimentado no nosso coração. Não deve ser alimentado nem por mim e nem por você. Não é bom, não faz bem. Na verdade, isso não agrada a Deus. Tá certo? E aí, isso gerou um conflito muito grande dentro do contexto familiar. Gerou um conflito muito grande entre José e os seus irmãos. O melhor dizendo, entre os irmãos de José e José. Então, na continuação, José foi agraciado pelo pai dele. O pai dele, Jacó, mandou confeccionar uma roupa, uma veste muito bonita, que aqui no texto bíblico é chamado de túnica. Em algumas versões diz que essa túnica, esta roupa, que era como se fosse uma capa, ela era colorida. Não teria muito problema se essa roupa fosse uma roupa qualquer. Fosse uma roupa que se veste normalmente aí. Mas não era isso. Esta túnica colorida, essa roupa diferenciada, como se fosse uma capa, eu repito novamente, ela tinha 2 significados pelo menos. O primeiro, que a pessoa que recebia, no caso José, que estaria recebendo, ele tinha a preferência do pai. Ali havia uma confirmação agora materializada, né? Agora eles estavam vendo de forma bem clara ali que José,
ele era o preferido do pai. E o segundo significado que eu quero destacar aqui é que aquela túnica, a pessoa que recebia, a pessoa que usava aquela túnica, significava que ela tinha um lugar, uma posição de destaque. Significava que José, apesar de ser o caçula ali, ele seria o herdeiro da família. Ele seria o herdeiro do seu pai. Aí você vai entender agora, você consegue compreender por que os irmãos de José ficaram com muita raiva, ficaram irados, e a Bíblia diz aqui nesse texto que o odiaram por causa dessa questão. Olha, hoje você mandar fazer uma roupa aí não sai tão caro, né? Tem algumas que são bastante caras aí com estilistas, dependendo da marca, dependendo de quem vai fabricar, né? Só que você volta aí a milênios atrás, conseguir uma tinta não era fácil. Fazer uma roupa onde não havia máquina de costura, não havia agulha como nós conhecemos, a forma de trabalhar para fazer, confeccionar uma roupa era muito complexa, era muito complicada. E esse tipo de roupa que o texto bíblico apresenta aqui era caríssimo, era muito caro. E José então recebeu esta túnica, esta roupa do seu pai, e todo o simbolismo que ela carregava acarretou todo esse tipo de problema que eu acabei de mencionar aqui para você. Agora pare comigo que eu quero mais uma vez chamar a sua atenção para um outro detalhe. Se fosse com você agora, você vendo o seu irmão, a sua irmã, imagine aí que você tivesse muita gente aí na família, vários irmãos, e aí você vê uma situação como essa em que os seus pais estão demonstrando agora um preferencialismo por determinado irmão seu. Como você iria se sentir? Mais uma vez eu pergunto para você analisar, para você pensar aí, né? Realmente não foi fácil para os irmãos de José. Eu imagino que não tenha sido fácil para toda a família ali tentar contornar toda esta situação. E aqui então vem mais um detalhe para nós atentarmos na nossa aula de hoje. Nós precisamos ter cuidado nos nossos relacionamentos. Eu sei que aí na sua casa, alguns de vocês têm um irmão menor, uma irmã menor, algum bebezinho talvez, ou um irmão pequeno. E você percebe às vezes o cuidado que os pais têm com ele ou com ela. Não é muitas vezes porque eles têm uma preferência maior. É porque como é um ser humano pequenino, frágil, que ainda não consegue caminhar sozinho, que precisa de uma atenção melhor e maior, os seus pais têm que estar um pouquinho mais perto. Mas não significa necessariamente que eles tenham uma preferência maior. Mas agora, falando com você, falando comigo também, nós precisamos ter cuidado nos nossos relacionamentos para que nós não tenhamos esse tipo de preferencialismo e deixemos outros em segundo plano, principalmente quando se trata da nossa família. É claro que você vai ter proximidade, você vai às vezes dialogar, conversar, se sentir mais à vontade para falar sobre algumas coisas com algumas pessoas aí da sua casa. Mas nós precisamos tentar trabalhar isso de uma forma bem equilibrada, de uma forma bem legal, para que nós não tenhamos problemas e para que as pessoas também não se sintam mal ou menosprezadas por nós, ou desprezadas ou inferiorizadas pelas nossas ações ou pelas nossas atitudes. Isso aí também é muito importante. Então, aqui na nossa aula de hoje, nessa parte inicial dessa história maravilhosa, desse assunto maravilhoso, falando sobre a história de José, nós já temos aqui algumas lições práticas para as nossas vidas. Você lembra que eu falei na parte inicial? Nós precisamos ter cuidado com a forma como nós lidamos e tratamos com as pessoas, tá certo? Também não devemos deixar que o nosso coração fique cheio de coisas ruins, como mágoa, ódio, rancor, raiva, aborrecimentos, rivalidades, querer encrencar, brigar, discutir com alguém. Nós não devemos permitir que isso permaneça no nosso coração, tá bom? Tem uma outra aplicação que nós também precisamos atentar, é na forma de lidar com as pessoas aí, para nós não menosprezarmos, não desprezarmos alguém, não fazermos com que as pessoas se sintam mal
através das nossas convivências e relacionamentos com elas. Às vezes nós nem fazemos por querer. Nós precisamos também ter esse cuidadozinho com o seu irmão, com o seu primo, sua tia, seu tio, seu avô, sua avó, aí na sua casa, tá certo? Então, essas são algumas lições que nós podemos aprender a partir do estudo de hoje. Teremos outros aprendizados que nós iremos desenvolver ao longo do estudo deste capítulo. Eu fico muito feliz de poder estar aqui com você.